Programa Estação Bahia. Apresentação Jorge Ribeiro. Olá pessoal, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, e dessa vez no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E dessa vez nós vamos falar o envolvimento neurológico nas doenças clínicas, principalmente nas doenças metabólicas, como a diabetes mellitus. Essa estatística pode ocorrer de 7% a 85% dos pacientes portadores de diabetes podem desenvolver a chamada neuropatia ou polineuropatia crônica. E essa polineuropatia tem as suas características clínicas dos pacientes diabéticos. Começa com dormência na região plantar. Quando você retira o chinelo, a sandália, e coloca a sola do pé em contato com o chão, ou seja, com o ladrilho do banheiro, onde você vai tomar o seu banho. Você sente uma sensação de dormência, como se estivesse usando uma meia. E aquilo ali já é um distúrbio sensitivo, ou seja, que você sente normalmente. Então isso já é uma coisa para chamar de aviso. Ou fraqueza quando você anda. Isso pode ser um dado muito interessante nesses pacientes. Alguns apresentam leves atrofia, diminuição, tem aumento da CPK, dessa enzima, e essa neuropatia, ela pode estar dividida na forma motora quando atinge os nervos motores, sensitiva quando atinge a parte sensitiva. Ou elas podem ser mistas, você pode ter a característica também de dor. De repente começa a sentir dor, em forma de agulhada, dormência, aquela parestesia. Isso é um dado que a gente tem que estar muito lembrado, principalmente nos pacientes com diabetes. Na pele, você passa a ter aquela pele fria, isso. Com muita frequência, você tem no ambiente frio, você tem um pouco de cianose distal, as pontas dos dedos ficam meio azuladas. Isso é um dado também interessante que você deve levar em consideração. O diagnóstico é feito através do exame neurológico nos pacientes, o endocrinologista que cuida disso, a suspeita diagnóstica, e o neurologista vai fazer a avaliação desse paciente para verificar a força muscular, o reflexo, o distúrbio da sensibilidade e classificar naquela relação as formas sensitivo, motor ou as formas mistas. Ou alguns apresentam uma hipotonia. Quando você vai examinar o paciente, ele tem geralmente uma alteração, diminuição de reflexo, ela pode ter uma hiperatividade, e daí nós partimos para o estudo com a eletromiografia, que é um exame que você vai medir tanto a velocidade de condução dos nervos e o desempenho da contração muscular. E aí o eletrofisiologista, que tem que ser neurologista, ele vai dar o diagnóstico dessa condição clínica do envolvimento da glicemia, da diabetes, não é isso? Com as suas mais de 8 mecanismos de ação em relação a esse problema que se envolve a neuropatia. Devemos lembrar também um dado importante que podia ser descrito anteriormente, ou seja, você tem o neurônio, e esse neurônio é como se fosse um fio encapado. E aí é que está a mielina. E essa mielina, ela muitas vezes, da grande maioria das vezes, você tem, a depender do mecanismo, um aumento de uma substância chamada sorbitol. E aí faz com que você tenha uma lentificação da contração neuromuscular, que chama-se isso de cronaxia neuromuscular. Quando você tem o deslizamento de uma fibra sobre outra. Você vai perdendo essa capacidade. E quando você perde aí, é uma maneira de como você está instalando. Se essa área envolve a parte do sistema nervoso, você vai ter, pode ser uma neuropatia, um fenômeno, ou seja, uma semiologia, ou seja, o achado clínico, pode ser motor, quando você perde a movimentação,
ou sensitivo quando você perde a alteração da sensibilidade. Eu sou o professor Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge. Muito bem, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho. A escola ela mudou a minha perspectiva para o meu futuro. A Policlínica aqui em Itaberaba, para mim, fez muita diferença. Esses equipamentos têm mudado muito a vida do homem do campo. A vida mudou com o governo da Bahia, que está ao lado da nossa gente e com a força da parceria Bahia-Brasil. Ainda tem muito o que fazer? Tem! Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, e a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia. Eu quero me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar o nosso programa, tanto para o estado da Bahia quanto para o estado de Sergipe? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela com a nossa produção e em breve você vai estar anunciando com a gente aqui no Estação Bahia. Será uma honra tê-lo junto conosco. Agora a gente vai para o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração, da Estação Bahia Jorge Ribeiro. E a pergunta hoje é se a angina pode ser confundida com gases. Eu diria que geralmente é confundida com gases. Primeiro, pelo próprio paciente, que a tendência natural dele é negar a doença, é não achar que ele está tendo uma doença mais perigosa. Em segundo lugar, é porque os familiares também ficam pensando em consonância com o paciente. Muitas vezes tem um familiar que quer levar de qualquer maneira, e é esse familiar que se deve escutar nesse momento. Porque o ouro pode ser confundido. E, em última instância, quem faz isso melhor são os médicos que estão nos serviços de plantão.
Então, gases podem dar os sintomas bem semelhantes ao infarto do miocárdio. E não raras vezes as pessoas morrem pensando que estavam com gases, quando em realidade estavam com infarto do miocárdio. Então, o indivíduo tem que ser levado a um serviço de urgência. E nesse serviço de urgência, ele tem que ser examinado, tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer exame de sangue, com o objetivo de observar enzimas tipo TGO, TGP, CKMB e troponina. São substâncias que afloram o sangue no momento que o indivíduo está fazendo um angina em direção ao infarto do miocárdio. E o detalhe é que a diferença principal entre a angina e os gases é que a angina geralmente é provocada ou pela emoção ou por um exercício físico. E os gases não. Eles podem acontecer a qualquer momento e podem ser confundidos com infarto do miocárdio. Então, aparecendo isso, pessoa de média idade, pessoa de terceira idade, a conduta corretíssima é levar a um serviço de urgência para fazer os parâmetros químicos e os parâmetros eletrocardiográficos que possam fazer a diferença entre uma coisa e outra. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos aqui com outro tema. Muito bem, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. A escola, ela mudou a minha perspectiva para o meu futuro. A Policlínica aqui em Itaberaba, para mim, fez muita diferença. Esses equipamentos têm mudado muito a vida do homem do campo. A vida mudou com o governo da Bahia, que está ao lado da nossa gente e com a força da parceria Bahia-Brasil. Ainda tem muito o que fazer? Tem! Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. E assim chegamos ao final de mais um programa Estação Bahia aqui na tela da Band. Quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, acesse Estação Bahia, se inscreva em nosso canal, clique no sininho e deixe seu like. Pra gente será uma alegria enorme tê-lo como nosso seguidor. Um beijo no coração
E eu quero deixar essa mensagem de otimismo para você. Olha, o amor é a fonte de todas as verdades. Um grande abraço e domingo que vem estaremos de volta aqui na tela da Band. Tchau, pessoal! Um abraço!